Então, por que que a discordância de alguns em relação à predestinação não é problema para chamar outra igreja de herege ou de seita, mas a discordância em relação ao sábado é um motivo para me chamar de herege e de seita? Bom, esse é o último ponto. Eu vou colocar aqui um PowerPoint bem rápido para a gente aqui, só alguns slides. Ele está falando de seita. Ah, por que que o calvinista não pode ser chamado de seita? Por que que o arminiano que discorda, por que que o assembleano que aceita os dons dos espíritos, do Espírito Santo, não é chamado de seita, né? Vamos lá. Ellen White, carta ao Kellogg, 2 de julho de 1900. O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito de profecia. Quem é o Espírito de profecia no Adventismo? Ellen White. Estes não devem ser distorcidos e transformados para significar o que o homem pode querer que eles signifiquem, para realizar as ideias e sentimentos do homem, para levar adiante esquemas do homem e todos os perigos. Quem é o homem? O homem é a humanidade. O homem são todas as pessoas. São adventistas, assembleanos e assim por diante. Todos. Toda a humanidade. Então, ela se coloca como o espírito de profecia, os escritos delas como sendo espírito de profecia. Calvino fez isso? John Wesley fez isso? Armínio fez isso? Vamos lá, próximo. Os livros maiores, Patriarcas e Profetas, Grandes Conflitos e Exército das Nações devem ser vendidos em todos os lugares. Esses livros contêm a verdade para este tempo, uma verdade que deve ser proclamada em todas as partes do mundo. A irmã Ellen White não é a criadora desses livros. Eles contêm a instrução que Deus lhe deu durante a sua obra de vida. Eles contêm a preciosa consoladora luz que Deus graciosamente deu à sua serva para ser entregue ao mundo. Para quem, de novo? Para o planeta Terra, para o mundo. Ela está se colocando como uma mensageira de Deus para o mundo. Os comparativos que o Rodrigo fez no vídeo dele, comparando, mas os presbiterianos acham que eles são a igreja visível e que os outros são a igreja invisível, que eles têm umas verdadezinhas ali e que todo mundo pode ser salvo, mas que os presbiterianos são a igreja verdadeira, a igreja visível. Então por que vocês não chamam ele de seita? Rodrigo Silva, pelo simples motivo que essa mulher disse essas coisas aqui, ó. Ela é a mensagem de Deus pro mundo. Pro mundo. Ellen White está acima da Igreja Católica, para você ter uma ideia. O nível de dimensão que ela se colocou. Então, dentro das grandes igrejas, você tem Igreja Católica, uma igreja gigante, bilhões de pessoas. Depois tem várias igrejas pequenas. Ela está acima de toda a estrutura do cristianismo. Próximo. Não posso, por meu próprio impulso, começar a trabalhar e me lançar nele. Tenho de ser impressionada pelo Espírito de Deus. Não posso escrever a menos que o Espírito Santo me ajude. Próximo. Estes livros contêm uma verdade clara, direta e inalterável, e certamente devem ser apreciados. A instrução que eles contêm não é de produção humana. Mais uma afirmação. Estou muito ocupada com meus escritos. Cedo e tarde estou escrevendo os assuntos que o Senhor abre diante de mim. O fardo do meu trabalho é preparar um povo para permanecer no dia do Senhor. Carta 371, 1907. Assim que pego minha pena, não fico em dúvida sobre escrever. É tão claro como uma voz falando comigo. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Reconhece-o em todos os seus caminhos e endireitará, esclarecerá as suas veredas. Manuscritos, página 89, 900. E aí vem a parte que realmente torna a questão sectária, que é a penúltima frase. Olha o que Ellen White afirmou. Estou sendo instruída a dizer às nossas igrejas, estudem os testemunhos, livro de Ellen White. Eles foram escritos para nossa administração e encorajamento para quem o fim do mundo já está próximo. Olha quando ela escreveu isso, 1907. Se o povo de Deus não estudar essas mensagens que lhes são enviadas desde tempo em tempo, eles serão culpados de rejeitar a luz. Meu Deus. Linha após linha, preceito após preceito, um pouco aqui, um pouco ali, Deus está enviando instruções ao seu povo. Prestem atenção às instruções e sigam a luz. E olha essa última. Instrução preciosa foi dada ao nosso povo nos livros que fui encarregado de escrever. Quantos leem e estudam esses livros? A luz que Deus deu pode até ser tratada com indiferença e credulidade, mas esta luz irá
condenar todos aqueles que escolheram não aceitá-la e obedecê-la. Os evangélicos têm que prestar atenção, eles estão condenados se eles não aceitarem a luz de Ellen White. É o que tá Ou escrito. seja, se você não aceitar Ellen White, o que vai acontecer com você? Mas esta luz, que é ela, né? Ela não é a tal da luz menor, esta luz irá condenar todos aqueles que escolheram não aceitá-la e obedecê-la. E aí vem o último: o poder do Espírito Santo ampliou a verdade. Ela fala: em meus livros a verdade é declarada e protegida pelo assim diz o Senhor. O Espírito Santo escreveu essas verdades no meu coração e mente de forma infalível. Aí muitas pessoas falam o seguinte: não, mas você não pode considerar os escritos de Ellen White infalíveis. Nós nunca consideramos os escritos delas infalíveis. Olha aqui o que ela mesma escreveu, adventista. O Espírito Santo escreveu essas verdades no meu coração e mente de forma infalível. Ou seja, tudo que ela escreveu é infalível. Nós já mostramos aqui várias coisas que estão completamente distorcidas com relação à palavra de Deus, tanto quanto a lei que foi escrita pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Ela coloca os livros dela no mesmo patamar que os 10 mandamentos entregues a Moisés, escritos pelo Deus de Deus. E se isso não é você se colocar no mesmo nível que a palavra de Deus, no mesmo nível que as tábuas de pedra da lei, o que mais você, adventista, precisa ouvir para falar que essa mulher estava completamente fora de si e controlada por alguma entidade demoníaca para colocar os escritos dela no mesmo patamar que as tábuas de pedra, as tábuas de lei? É só você ser uma pessoa que consegue ouvir, que consegue entender sinais, que consegue ler braille, que consegue ler um texto, para você conseguir perceber que essa mulher foi usada pelo inimigo para construir as piores doutrinas que o cristianismo já viu nos últimos 200 anos. Tá aqui. Agora, por que vocês são chamados de seita? Por que vocês são chamados de seita? Olha esse absurdo aqui. Me fala quando foi que qualquer outro líder ou referência literária das outras igrejas se colocou 10% perto do que essa mulher acabou de dizer. Me fala qualquer pessoa que disser essa mesma frase que está na sua tela agora e aplicar isso, escrever embaixo Calvino. Me fala que um presbiteriano como um presbiteriano vai reagir se ele ouvir isso. Agora, se você fala isso e diz que foi Ellen White, um adventista, ele vai comprar um tiro de 12, vai estourar os fogos, vai chamar a galera para um almoço e falar: isso mesmo, é mensageira do Senhor. Ah, meu. Rodrigo Silva, como diz o nosso querido que se foi, Dale Rasleff, no adventismo só tem 2 grupos: os enganadores e os enganados. Só tem 2 grupos. Ou você é enganado, não sabe, está sendo enganado por muito tempo, está perdido, e existem muitas pessoas assim, milhões de pessoas assim, ou você é um enganador. A Adventista Sétimo Dia, a Organização Adventista Sétimo Dia, é um movimento pseudo-cristão sectário por conta de Ellen Gold White.